milagre, um Deus que opera maravilhas, um Deus que muda história. E baseado nisso, eu quero que você dê uma salva de palmas nesse Deus que faz milagres. Eu vou ter minha garganta aqui, que eu não consigo entender a altura do som, acho que está baixo, acho que está alto. Só um retornozinho para mim, em nome de Jesus, o irmão, hein? Glória a Deus. Aleluia, Jesus, amém. Glória a Deus. Amados, estou muito feliz, como sempre, com o Senhor, e feliz porque na quarta-feira minha filhotinha nasce. Aleluia, Jesus, né? O parto está marcado para quarta, a cesárea da minha esposa, ela veio aqui hoje para que a pastora orasse por ela no final do culto, assim apresentando, aleluia, e pedir a todos vocês que continuem orando pela gente. Lembra que nós falamos na semana passada, nós íamos tratar sobre o livro do Apocalipse, em alguns estudos? Então abra suas Bíblias por gentileza, os irmãos podem se assentar, ficar à vontade. Nós vamos trabalhar o livro de Apocalipse como tópico, não fiz sermão escrito, nós vamos trabalhar o próprio livro, aleluia, Jesus. O livro vai ser o esboço da minha mensagem. Então por isso você vai ficar com sua Bíblia aberta, aleluia, Jesus. Tem 3 tópicos nesse livro, que tem um título, tem a dedicatória e tem a visão de Jesus Cristo glorificado. Já está dividido aí na sua Bíblia os tópicos que nós vamos trabalhar. Primeiro nós vamos trabalhar do versículo 1 ao versículo 3 e assim sucessivamente. Vamos lutar para trabalharmos esse texto do primeiro capítulo hoje. Caso não dê tempo, nós faremos o tema na próxima semana, mas eu quero tratar dos assuntos especiais que esse livro trata para a igreja de Cristo. Amém, amados? Quantos querem aprender a revelação de Jesus Cristo? Levanta a mão e glória a Deus aí. Amém. Então vamos aqui com muito entusiasmo na presença do Senhor, aprendemos o que Deus tem para nós nesta manhã. Glória a Deus. Apocalipse, todos encontraram? Amém? Vamos ler juntos, aleluia, Jesus. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhes deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer, e que Ele, enviado por intermédio dos seus anjos, a notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, conta tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve a palavra dessas profecias e guarda as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Amém? Não precisa você fechar sua Bíblia, não. Nós vamos ainda ler o capítulo nas partes seguintes. Igreja, o livro do Apocalipse é um dos livros que eu mais amo na vida. É o livro do Apocalipse. Por que, pastor? Você poderia me perguntar. Porque é um livro que me revela o futuro da igreja após esta vida. Eu posso falar de milagres que os evangelhos revelam, de tudo aquilo que Deus tem para você nessa terra, as doutrinas que nós devemos seguir como cristão. O apóstolo Paulo é um dos que trata das doutrinas da igreja, como a igreja se porta nessa terra, a ética da igreja, o amor que a igreja tem que ter um para com o outro. O evangelho João ele escreveu 5 livros da Bíblia. Ele escreveu o Evangelho de João, nós conhecemos, e as 3 cartas. No Evangelho ele fala sobre Jesus, sobre o que Jesus pregou e ensinou. Nas cartas ele trata de doutrina, mas no Apocalipse ele trata de uma revelação do futuro. É o momento em que o Senhor revela o futuro. No Evangelho, o apóstolo João, ele fala de Jesus que foi morto. No Evangelho, ele fala de Jesus sofredor. No Evangelho, ele fala de Jesus que passou adversidades para nos salvar. No Evangelho, ele fala de Jesus que sofreu humilhação para pregar a mensagem do seu Pai. No Evangelho, nós podemos encontrar João tratando acerca da caminhada do Senhor Jesus aqui na terra. Mas no Apocalipse, ele trata de Jesus glorificado, igreja. No Apocalipse, ele trata de Jesus que venceu, no Jesus, aleluia, que está nos céus de glória. Glória a Deus, preparando um lugar forte e poderoso, aonde nada mais pode alcançar esse Jesus. A morte não mais alcança, nem os chicotes que alcançou Jesus, que nós encontramos no Evangelho, agora não alcança, porque João mostra que é um Jesus poderoso e glorificado no meio do Apocalipse. Amém. Glória a Deus.
O Apocalipse, o título significa revelação, é uma palavra grega, uma palavra que vem do grego, Apocalipse, que significa revelação. Nesse livro nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar a revelação de Jesus Cristo. Nós vamos encontrar a revelação daquilo que está escondido até então. Até então, a igreja não sabia como seria após a eternidade. Então esse livro, ele tem o papel de revelar aquilo que está escondido, que até então estava escondido. Doutrinas e ensinos, aleluia, que estava escondido. Por isso que eu digo que vale a pena estudar o Apocalipse, vale a pena estudar, não só pegar uma mensagem aqui, tirar um versículo, aleluia, e pregar, mas estudar passo a passo. E quero te dizer uma coisa, graças a Deus nós vivemos um tempo que o conhecimento se multiplicou e temos muita facilidade. Antigamente as pessoas diziam assim: nossa, como é difícil entender o Apocalipse por causa dos símbolos que João usa, por causa de a forma que ela foi escrita, aleluia, Jesus. Então é uma dificuldade, mas hoje não, amados. Hoje, se você dedicar, você vai encontrar muitos livros que te dá a revelação do Apocalipse. Você vai encontrar com muita facilidade o meio de você entender esse livro, e é necessário que a igreja entenda esse livro. Esse livro significa revelação, esse aqui revela os mistérios de Deus, aleluia, para a igreja. Esse livro revela os mistérios de Deus no futuro da igreja lá no céu. Esse livro revela os mistérios de Deus na grande tribulação que haverá nessa terra após o arrebatamento da igreja. Esse livro revela os projetos de Deus, aquilo que Deus projetou até o final, até o fim dessa terra. Esse livro vai até o final dessa terra. Essa terra que você está vendo aqui vai ser destruída. Esse mar maravilhoso que existe aqui, segundo o Apocalipse, não vai haver mais. Aleluia, Jesus. Tudo isso aqui que nós estamos vendo aqui vai passar. E o livro do Apocalipse nos revela que Deus fará um novo céu e uma nova terra, vai criar um mundo de novo. E o livro do Apocalipse, ele nos ensina e nos mostra como tudo isso vai acontecer. É uma revelação, aleluia, que o apóstolo João, ele teve. Aleluia! O apóstolo João, quando escreveu esse livro, ele escreveu mais ou menos nos anos 95 a 96 da era cristã, depois de Cristo. Nós sabemos que o calendário, ele foi zerado no nascimento de Cristo, e que Cristo morreu com 35 anos, 33 anos. Cristo morreu com 33 anos. Aleluia, Jesus, muito jovem, não é verdade? Então zerou-se o calendário do nascimento de Cristo. Então não se assuste em dizer que ele foi escrito no ano 95, porque alguém pode fazer a conta e dizer: então João viveu quantos anos? Se ele escreveu em 95, depois da morte de Cristo. Não, é porque zerou o calendário, e aí tinha mais ou menos 30 e pouco, 30, 40 anos que Jesus tinha morrido, e ele deu essa revelação a João. João estava em idade um pouco avançada. João foi juntamente com Tiago, com Pedro, ele foi chefe da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, João comandava a igreja de Jerusalém. João vivia numa época, a igreja, de um imperador de Roma, chamado Domiciliano, que era um homem cruel contra a igreja de Cristo. Pense num homem cruel contra a igreja de Cristo, que trouxe perseguição à igreja de Cristo. A igreja na época de João viveu uma perseguição terrível, aleluia. A igreja passou por 30 anos tranquila ali em Jerusalém. Depois de 30 anos houve uma perseguição, e aí o cristão foi espalhado na face da terra por causa dessa perseguição, e o apóstolo João, como um dos chefes da igreja, foi levado cativo, aleluia, para uma região chamada Pátimo, uma ilha que fica na Turquia. Todo mundo já ouviu falar da Turquia aqui, né? Todo mundo conhece a Turquia. João estava ali nessa que nós conhecemos hoje, nessa região que nós conhecemos hoje como Turquia, e ele estava numa ilha que havia ali. Ele ia ser exilado, jogado para morrer pelo imperador ali naquela ilha. Ele havia sido abandonado naquele lugar onde era colocado os piores prisioneiros que havia naquela época. Era lançado ali, esquecido ali, vivia ali sem nenhum tipo de proteção. Era uma cadeia a céu aberto. Chegou uma ilha, não tinha como João sair daquilo ali. E João foi lançado ali. Por quê? Por causa do testemunho de Cristo. Eu quero te dizer uma coisa: para a palavra chegar aqui, muitos sofreram, igreja. Muitos pais da igreja, apóstolos, sofreram pelo evangelho de Cristo. E nós vivemos num tempo
Mas deixa eu te falar uma coisa: há momento que nós temos que tomar posição para sofrermos pelo Evangelho, para dizer assim: eu acredito nessa mensagem, independente da perseguição, eu acredito e vou viver o Evangelho de Cristo, e não importa com o meu bem-estar, importante é estar com Cristo. João não se preocupou, ele foi lançado ali naquela ilha de Pátimo, aleluia, na Turquia. A Turquia tinha 7 províncias, 7 cidades, aleluia, Jesus, ali. E nessas 7 cidades tinha 7 igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas, foi Paulo que evangelizou aquela região. Foi Paulo que fundou essas igrejas. Essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo. E ali na ilha de Pátimo, enquanto João, mesmo sendo o apóstolo Paulo que fundou a igreja, mas quem comandava a igreja na época era João, Tiago e Pedro. Paulo era, como se a pastora que direciona a igreja e via missionário. Paulo não comandava a igreja. Paulo nunca comandou a igreja. Quem comandava era Pedro, Tiago e João. Paulo era um missionário, um apóstolo, um pregador, mas a igreja tinha comando. Isso aqui já nos ensina uma coisa: a igreja tem que ter comando. Aleluia. A igreja tem comando. A igreja primitiva tinha comando, e o comando estava centrado nesses 3 homens. E por isso que ele foi levado ali. E no domingo, no dia do Senhor, vocês vão ver na leitura mais para frente, no dia do Senhor, João ali, com certeza, estava em constante oração a Deus. Ele não olhou para o seu estado, para a sua dificuldade. João ali, no domingo, recebe de Deus a grande revelação. O Senhor Deus o visita naquela cadeia a céu aberto, aleluia, Jesus, e o Senhor traz a ele esta revelação poderosa. É uma revelação que Deus dá. Como é que funciona? A revelação vem de Deus, Deus dá a Jesus, Jesus notifica o seu anjo, e o anjo vem e dá a revelação a João. Aleluia, Jesus. Então a revelação é de Deus sobre Jesus, é dada ao seu filho Jesus, e o seu filho Jesus entrega a João através de um anjo. Então João recebe essa revelação através de um anjo. Nós acabamos de ler isso aqui. E no versículo 3 diz assim: bem-aventurado aqueles que lêem. O que significa a palavra bem-aventurado? Nós sabemos. A palavra que está no português significa feliz. Feliz aqueles que lêem o livro do Apocalipse. Feliz aqueles que ouvem o livro do Apocalipse. Você é feliz quando você pega esse livro na sua casa para ler. E você é feliz quando você ouve alguém pregando esse livro. Tanto quem ouve quanto, aleluia, Jesus, quem lê, quem prega é feliz, e que guarda as coisas que nelas estão escritas. Porque o tempo, igreja, segundo esse livro aqui, está próximo. Aleluia, Jesus. O tempo da vinda do Senhor está próximo. Então, você tem aqui uma promessa de ser feliz, de ser bem-aventurado, aleluia, ao ler esse livro. E por que eu serei feliz ao ler esse livro? Porque esse livro fala de promessas grandiosas. Apesar desse livro ele tratar de muitas lutas que vai haver na terra, apesar desse livro tratar de pragas que vai haver nessa terra, apesar desse livro tratar de muita morte que vai haver nessa terra, muita perseguição que vai haver após o arrebatamento da igreja, na verdade esse livro traz uma mensagem de esperança. Esse livro traz uma mensagem de esperança que todos aqueles que estiverem em Cristo não passarão pelos juízos que há no Apocalipse. Então não precisa temer o livro do Apocalipse, como por exemplo, eu já ouvi muitas pessoas que têm medo, eu já ouvi isso. Cristãos dizem: eu não leio porque tem medo do que está escrito no livro, eu não leio porque o livro trata de muitas coisas, isso me dá medo. Não precisa ter medo, pois é um livro que fala de esperança, a esperança para a igreja estará com Cristo, a igreja não passará pela dificuldade do livro, mas a igreja viverá as bênçãos que está neste livro. Glória a Deus. Então por isso que quando você lê esse livro, você se sentirá feliz, você se sentirá alegre, se sentirá bem-aventurado. Aleluia, Jesus. Então o autor do livro, nós estamos na introdução do assunto, o autor do livro é João. Isso aqui ele já deixa claro em 4 partes desse livro, em 4 versículos, que ele é o escritor desse livro. Ele recebeu por revelação. João, imagine o seguinte: estava com certeza em uma oração, em um dado momento ali,
no dia do Senhor. Domingo é costume da igreja orar nesse dia, porque o Senhor Jesus ressuscitou, viu? Por isso que vai chamar dia do Senhor. Jesus ressuscitou no domingo. Domingo a igreja tinha aquele momento de oração, aquele momento de jejum. E João, acordado, não estava dormindo, aleluia, é como se ele fosse arrebatado em espírito. E ali, como se fosse, não, ele foi arrebatado em espírito, porque no capítulo 4, nós vamos estudar mais à frente, você vai ver que ele sobe até o céu em espírito. E ali ele tem a visão mais gloriosa que ele pôde ter, aleluia, na sua vida. Aleluia, Jesus. Aí nós vamos para o capítulo 4, passamos já pela introdução do livro, vamos para o capítulo 4. Dedicatória às 7 igrejas da Ásia. Diz assim: João, às 7 igrejas que está na Ásia, que encontra na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acha diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito e soberano dos reis da terra. Nessa saudação de João aqui, nós aprendemos algumas coisas. Nós aprendemos primeiro que Jesus Cristo é a fiel testemunha. Testemunha de quê? De que Jesus Cristo é testemunha? Jesus Cristo é testemunha daquilo que Deus tem para nós lá no céu. E como que nós vamos ver esse testemunho de Jesus Cristo? Lendo os evangelhos e tudo quanto ele ensinou para a igreja. Aleluia, ele é testemunha. Nós temos uma testemunha fiel, Cristo, o Deus, aleluia, desceu dos céus e veio até a terra, aleluia, para testemunhar para a humanidade pecadora que há algo melhor lá nos céus, testemunhar que existe algo após esta vida. Nós sabemos que a pior coisa que o homem teme nessa terra é a morte, porque a morte parece o fim de tudo, mas a testemunha fiel que é Jesus veio dizer para o homem perdido, que há vida após a morte, que não acaba na morte, que Deus tem o melhor para o ser humano após esta morte, esta vida, esse tempo presente. Então Cristo é a fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. Por que João, ao falar da igreja, chama Jesus Cristo de primogênito dos mortos? Você já parou para imaginar? O Apocalipse a gente tem que entender parte por parte, ele é uma revelação. Por que Jesus Cristo? O que é primogênito? Primeiro nós temos que entender: primogênito é primeiro, é quem veio primeiro, não é verdade? Primogênito é quem veio primeiro. Então, se nós formos partir por esse ponto, nós sabemos que Jesus não foi o primeiro a morrer, certo? Jesus não foi o primeiro a morrer. Já existiam pessoas antes de Jesus e que morreu antes de Jesus. Por que ele é o primeiro? Aleluia, Jesus. Ele é o primeiro porque ele é o primeiro a morrer e ressuscitar e ficar eternamente vivo. Ele é o primeiro, aleluia, Jesus. Glória a Deus, a fiel testemunha, primogênito entre os mortos. Ele é o primeiro a ressuscitar. Depois dele, quem vai ressuscitar? A igreja dele. Quando ele vir, a igreja dele vai ressuscitar. Ele foi o primeiro, aleluia. Por isso que nós podemos confiar, igreja, que nós vamos ressuscitar naquele dia, porque Jesus ressuscitou. Ele foi o primeiro a ressuscitar, está no céu de glória, sentado à direita de Deus Pai. Por isso eu creio que eu posso até passar pela morte aqui nessa terra. Vou passar, não tem jeito, nós vamos passar. Não vou ter medo dela, sabe por quê? Porque assim como meu Cristo foi o primeiro a ressuscitar, está vivo, vive eternamente, eu também vou ressuscitar. Você também vai ressuscitar. Seus parentes que morreram em Cristo vai ressuscitar. Essa é a grande esperança que a igreja de Cristo tem. E por isso João faz essa saudação para a igreja. Ele faz essa saudação por quê? Porque ele está enviando uma carta para a igreja que estava em tremenda perseguição. Quando você vê o Apocalipse escrito com símbolo, em simbologia, em forma de símbolo, aleluia, é porque João não podia escrever claramente, porque essa carta tinha que ser endereçada à igreja, e as autoridades, se pegasse a carta do Apocalipse, não podia entender o que estava escrito, não podia entender. Por quê? Aleluia, Jesus. Porque Domiciano era um rei, um imperador, que ele se achava Deus.
e eles se achavam que só que todos deveriam adorá-lo como Deus, que ele se sentia Deus e exigia a adoração. Então não podia os seus seguidores ou os seus súditos naquela época, não podia dizer assim: eu tenho uma religião, eu tenho Deus. Ele era considerado Deus e ele também tinha os seus próprios deuses, e ele queria ou que adorasse a ele e os seus deuses. E a igreja, nós sabemos que só adora o único Deus. Então por isso que o livro do Apocalipse ele foi escrito desta forma, para que só a igreja de Cristo, mediante a revelação do Espírito Santo, entendesse o que aqui estava escrito. Glória a Deus. Primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Igreja, João traz isso aqui para a igreja de Cristo. Eu quero trazer isso aqui nesta manhã. Como diz o apóstolo Pedro em um dos seus textos, a igreja não foi comprada a preço de ouro. Você não está aqui, ninguém pagou ouro ou prata para que você estivesse aqui. Você não pagou por isso. Nós fomos comprados a preço de sangue. Foi um ato muito doloroso que o Senhor Jesus Cristo pagou para que eu estivesse aqui. A pastora estava falando de pessoas que às vezes não se importam com a Santa Ceia, não se importam com esse momento especial. Mas esse momento hoje é um dos momentos mais especiais do culto da igreja cristã. Sabe por quê? Porque esse momento mostra como foi que foi pago a nossa salvação. Quando a pessoa pega um pão ali e começa a cortar, isso ali é os chicotes que cortaram o corpo de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. Quando o sangue é derramado neste copo aqui, glória a Deus, para que nós bebamos este vinho que simboliza o sangue de Jesus. Isso aqui é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário para que nós estivéssemos aqui. E nós, como igreja do Senhor, temos que dar valor a isso, igreja. E João está lembrando a esta igreja perseguida que estava recebendo esta carta. Glória a Deus, aquele que nos amou e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sabe, pelo seu sangue ele nos libertou. Não foi fácil a humilhação que Jesus Cristo passou. Isso aqui é um testemunho, essa carta é um testemunho de Jesus Cristo. Essa carta fala de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Seu sangue nos libertou e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus. Essa palavra aqui é muito interessante, porque no Velho Testamento havia uma ordem que só sacerdote podia chegar à presença de Deus para orar. Imagine o seguinte: você tem uma causa, hoje você chega aqui até a pastora e você vai: pastor, ore por mim. Ou você pode chegar na sua casa, prostrar diante do Senhor e você orar. Isso naquela época era a função só do sacerdote. Você não podia ir diante de Deus, você não tinha essa autoridade. As pessoas da época não podiam fazer isso. De ano em ano, todo Jerusalém, Israel, se juntava em volta do templo e levava ao sacerdote as suas petições, e o sacerdote ia até Deus, porque havia um véu, havia o santo, os santos dos santos. O sumo sacerdote entrava e ele intercedia pelo povo, ele intercedia pelo povo diante de Deus. Hoje não, igreja, depois da morte de Cristo, você também tem uma função sacerdotal, que é diante de Deus você conseguir levar suas orações a Deus. Se você prostrar diante do Senhor agora, Ele vai ouvir a sua oração. Você tem autoridade para falar com Deus. Antigamente não. Antigamente só o sacerdote poderia dirigir-se em oração a Deus pelo povo. O povo não podia fazer isso, mas depois da morte de Jesus, você recebeu essa autoridade. Então use essa autoridade que está sobre a tua vida. Use essa autoridade, ore, porque você tem essa autoridade. Então João, aqui na sua saudação, ele diz o seguinte: e nos constituiu sacerdotes para Deus. Nós somos sacerdotes na nossa casa. Nós podemos orar pela nós podemos orar pela nossa família. Hoje nós temos autoridade de dizer: Deus, eu preciso de um milagre. Deus, eu te adoro. Hoje nós temos autoridade de ouvir o Senhor falar conosco. Aleluia. Depois da morte de Jesus Cristo, eu quero que você entenda que há um Novo e um Velho Testamento. No Velho Testamento eu não podia me prostrar diante do Senhor e orar. Me mostra quem fazia isso no Velho Testamento, senão o sacerdote. Ninguém.
ele fazia isso, só o sacerdote. Mas depois da morte de Cristo, Cristo nos concedeu essa autoridade, Cristo nos deu essa graça, essa bênção. Aleluia, Jesus. Então a Ele eu quero adorar nesta manhã e exaltar. Eu quero dizer, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez por mim. Eu posso andando nas ruas porque eu tenho essa função sacerdotal. Qual função é essa? A função de falar com Deus. O véu do templo se rasgou. Tinha um véu, igreja, bem grande. Você lê lá nos evangelhos, tinha um véu bem grande. Também você pode ler no Velho Testamento, quando Jesus morreu, a Bíblia diz que aquele véu rasgou-se de alto a baixo. Aleluia. Todos aqueles, toda a raça humana, todos que aceitam Jesus agora têm autoridade de chegar diante do Pai, porque Deus é santo, igreja. Nós temos que entender a condição de Deus e a condição do ser humano. Deus é Deus. Às vezes a gente não compreende. Hoje é muito fácil a gente falar com Deus toda hora, mas não é desse jeito, não era desse jeito antigamente. Antes da morte de Jesus, não era dessa forma. Antes da morte de Jesus, veja bem, um judeu, para que você entenda, até para falar o nome de Deus, ele jejuma 3 dias antes. Nós hoje falamos Deus, a palavra Deus, Jeová, com tranquilidade, né? Escrevemos. Um judeu não escreve o nome de Deus assim com facilidade. Sabe por quê? Porque eles vivem ainda no Velho Testamento, eles ainda não conseguem aceitar Jesus como Messias, eles ainda vivem essa dureza da lei. Aleluia. Então, antigamente, antes de Jesus, não tinha essa facilidade. Hoje não, igreja. Hoje nós temos essa facilidade pela morte do Senhor de falar com Deus. E tem gente que nem gosta de orar, acha assim, meu Deus, oração. Você não sabe que Jesus teve que conquistar a sua oração na cruz, sabe? Seu direito de orar na cruz do Calvário. Glória a Deus, aleluia. Nos constituiu reino e sacerdotes para Deus. Glória a Deus. A Ele a glória e o domínio pelo século do século. Eis que vem, olha para vocês verem isso aqui. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quando os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. João fazendo a saudação, aleluia, Jesus. João fazendo essa saudação para a igreja, glória a Deus, para iniciar-se o que ele veio, a carta, ele fala algo interessante, que Jesus, primeiro que Jesus vai voltar. Isso aqui é certo, a igreja tem que ter essa esperança que Jesus vai voltar. E segundo, que até aquele que os transpassaram, lembra que quando Jesus morreu na cruz, um soldado foi, furou o lado dele com uma espada, uma lança, e que saiu água, e que saiu sangue. Na verdade, ali não era só o soldado que estava fazendo aquilo, eram os judeus que estavam, a casa de Davi, os judeus que rejeitaram Jesus, e por isso que ele morreu, aleluia, daquele jeito. Então, não, nós sabemos que literalmente foi o soldado que furaram Jesus com aquela lança, mas ali era toda a casa de Israel que rejeitou Jesus. Há uma profecia lá no livro de Zacarias, capítulo 10, a partir do capítulo 12, a partir do verso 10, que depois você pode ler na sua casa, se você quiser, que você vai encontrar, falando sobre essa profecia de João, que quando Jesus Cristo voltar, a casa de Davi, o povo de Israel que rejeitou Jesus, aleluia, irá se lamentar, glória a Deus, por ter rejeitado a ele, e todas as tribos da terra que rejeitaram o Senhor Jesus, irá se lamentar. Hoje, se você for lá em Jerusalém falar de Jesus, apesar de nós como igreja do Senhor temos que orar pelo povo de Deus, temos que orar por Israel, temos que orar por Jerusalém, mas se você for falar para o judeu sobre Jesus, ele não aceita Jesus, ele rejeita Jesus. Se você for falar de Jesus para ele fala que você está louco, que o Messias ainda não veio, eles estão esperando o Messias, eles rejeitaram Jesus e mataram Jesus por causa da sua rejeição, aleluia, Jesus, eles mataram Jesus, mas aqui o Apocalipse diz que eles vão ver Jesus voltando na sua glória, aleluia, Jesus. Quando Jesus voltar, igreja, nós vamos ver isso bem adiante em Apocalipse, mas quando Jesus voltar, na sua segunda vinda, não no momento do arrebatamento da igreja, na sua segunda vinda, porque no momento do arrebatamento da igreja, Jesus não vai voltar visivelmente, certo? Jesus vai arrebatar a igreja, ninguém vai ver Jesus,
o arrebatamento da igreja acontecerá, 7 anos depois Jesus voltará na sua segunda vinda para pisar nessa terra. Ele veio nessa primeira que ele morreu e ele virá na sua segunda vinda. Nessa segunda vinda, consta pela palavra de Deus que todas as nações da terra invadirão Jerusalém para destruir os judeus, e neste momento eles reconhecem Jesus como Senhor, e aí Jesus Cristo volta com a igreja, e eles que transpassarem e rejeitaram, é isso que João está falando, e eles que transpassarem e rejeitaram Jesus, e transpassaram com a espada a morte que nós conhecemos, eles neste momento verão o Senhor glorificado descendo, e a Bíblia diz, aleluia, Jesus, a Bíblia diz que ele vai descer lá no Monte das Oliveiras, ele vai pisar no Monte das Oliveiras, glorioso, como nós vamos ler aqui na frente, ele vai pisar com todo o seu poder e glória. A glória dele é tão grande que a Bíblia diz que o monte vai abrir de alto a baixo pelo poder da sua glória, e com o sopro da sua boca ele vai matar todos os inimigos de Israel, e por isso que João diz aqui, todas as tribos da terra se lamentarão naquele grande dia. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor, o Rei da Glória nesta manhã. Isso é uma carta de conforto a uma igreja perseguida. Ei, amados, o Senhor te conforta nesta manhã com esta palavra. Não se importa com as perseguições desta vida, não ligue com isso, não, porque há um Jesus glorioso e poderoso que virá um dia, e eu sinto a presença dele real nesta noite, nesta manhã. Há um Jesus que tem poder, um Jesus que tem poder. Nós vamos ver mais à frente. Às vezes nós pensamos que perdemos a batalha por causa de tanta luta, tanta doença, tanto problema. Fique tranquila, mas é só um pouquinho de tempo. Haverá um tempo da vitória da igreja, ele vai voltar, sabe? Quando ele veio na sua primeira vinda, ele foi arrastado pelas ruas de Jerusalém com a cruz nas costas. Quando ele veio na sua primeira vinda, as pessoas cuspiram no seu rosto, bateram no seu rosto, colocaram coroa de espinho na cabeça. Mas quando ele vir na sua segunda vinda, ninguém fará isso com ele, não, porque ele virá com poder, igreja. Ele virá com poder, ele virá para destruir, ele virá no momento em que todos os grandes, por isso que João diz aqui, olha, soberano do rei dos reis da terra, ele virá, igreja, para governar tudo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então a ele seja dada glória nesta manhã. E aqui o versículo diz: ele é o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que era, que há e que há de vir. Nós sabemos que alfa e ômega é as duas letras do alfabeto grego, né? A alfa é como se fosse a letra A e ômega é como se fosse a última letra do nosso alfabeto. Isso significa que ele é o primeiro e ele é o último, ou seja, ele é tudo, igreja, passado, presente e futuro. O nosso Cristo, ele é tudo, ele é o Todo-Poderoso. Não há ninguém antes dele e não há ninguém depois dele, ou seja, ele fecha o ciclo. Deus disse em um determinado livro da Bíblia, glória a Deus, que ele é antes do princípio de tudo, ele veio antes que tudo existisse e ele está depois que tudo termina. Glória a Deus. Fora dele não existe. Não adianta procurar fora de Jesus, que não existe. Não adianta procurar, tem gente que busca de um lado e do outro. Só na Índia existe 2 milhões de deuses falsos. Só na Índia tem 2 milhões. Você vai no Japão, tem a Buda, que era um nome que as pessoas acreditam agora ser Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, tudo isso é mentira, fora dele não existe. Ele é tudo, ele é o único Deus, glória a Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Pastor, você vai me alertando com a área aqui, eu acho que já venceu o horário. Já venceu. Glória a Deus. Não tem problema, porque a gente vai continuar depois. Glória a Deus, amém. Vamos aqui finalizar o versículo 9 ao versículo 20. Glória a Deus. Aqui foi uma abertura para que vocês entendam. Agora nós vamos ver a revelação que João tem sobre Jesus glorificado. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, daquilo que a igreja está passando, no reino, na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Pátmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Muitas vezes, como eu já disse, o testemunho de Cristo nos leva a algumas dificuldades nessa terra, mas
mas não se preocupe. Achei em espírito, eu acabei de falar para vocês, lembra? Ele não estava dormindo, ele simplesmente achou-se em espírito. Se você for no capítulo 11 do livro de Atos, você vai ver que o apóstolo João também teve algo semelhante ao que João teve. Ele um dia estava parado e de repente ele olha e vê um animal, alguns animais descendo, e o Senhor fala: agora come. Imagine que você está aqui acordado, de repente você sai de si, você se vê em outro lugar. Foi assim que acontece com o apóstolo João. O espírito dele é tomado pelo Espírito do Senhor nesse momento. Achei em espírito no dia do Senhor, ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aqui é o Senhor falando, dizendo: o que vê, escreve e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Imagine o seguinte: você está num lugar orando, de repente você ouve uma voz como de trombeta. Você já parou para pensar como é que é uma voz de trombeta? Você já ouviu uma trombeta tocar? É um suar muito forte, uma voz muito forte. Aleluia, Jesus. Foi isso que João ouviu enquanto ele era tomado em espírito, arrebatado. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Vamos parar aqui. Quando João ouve aquela voz, que ele volta, o que ele vê? Ele vê 7 candelabros. Umas traduções falam candeeiro, outra fala candelabro. Quem já morou na zona rural aqui? Eu já morei. Quem já viu os candeeiros? Esse negócio, tá. Agora, quem já teve a oportunidade de ver na internet ou em algumas igrejas tipo Universal, se você ver, tem um candelabro com várias pecinhas, onde em cima coloca, pronto. Foi isso que João viu. Era um candelabro, é algo pequeno, portátil, onde se colocava, se segurava aquelas luzes, como aqueles candeeiros que nós tínhamos na roça, com óleo, com azeite, para que se desse luz. João, quando olha para ver quem está falando com ele, quando ele vira, ele vê 7 candelabros daquele. Aleluia, Jesus. E o que é esses candelabros que João vê? O que esses candelabros simbolizam? As 7 igrejas que estão na Ásia. Esses candelabros que João vê, esses 7 candeeiros que João vê, é as 7 igrejas da Ásia que nós acabamos de ler. E por que Jesus dá essa visão para João? Porque os candelabros tinham a função de dar luz. Lembra o que Jesus falou? A minha igreja é a luz do mundo. Você é a luz para este mundo. Por isso que quando Jesus mostra a igreja como um candelabro de luz. Agora eu te pergunto: você tem sido luz na sua casa? Você tem sido luz na sociedade que você está? Você tem mostrado a luz ou você tem se colocado debaixo do alqueiro? Será que eu, pastor Leandro, tenho sido luz? Glória a Deus. Aí João olha e vê 7 candelabros. Glória a Deus. 7 candelabros de ouro. Olha para você ver, repita comigo: de ouro. Aleluia. Você não é qualquer coisa, igreja. Você é comparada com o ouro, com o metal mais precioso que existe nesta terra. Se nós entendermos a mensagem da palavra do Senhor, nós vamos ver como Deus dá importância para a sua igreja. A nós temos importância para o Senhor, igreja. Sabe, nós precisamos entender isso. Isso não quer dizer que eu devo me exaltar sobre o ser humano. Isso quer dizer que eu devo me alegrar. É por isso que no primeiro versículo a Bíblia diz que você será feliz e alegre ao ler o livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse é maravilhoso. No meio dos candeeiros, semelhante ao Filho do Homem. Eu fico imaginando que quando João viu Jesus pela última vez, como é que João viu Jesus pela última vez? João tinha visto Jesus em uma cruz, sendo humilhado, crucificado, e agora quando ele olha, ele não reconhece, porque não é mais aquele que está na cruz. Igreja, Jesus Cristo não está na cruz. Vamos, o senhor acredita de continuar na próxima? Finaliza. Muito bem, porque se eu for mais para frente aqui vai demorar. Vamos fazer o seguinte: começar a ceia, vamos finalizar aqui e depois a gente continua esse texto. Amém, igreja, glória a Deus. Vamos Deus salve para Jesus. Vamos estar aqui.
Glória a Deus, quero agradecer a oportunidade de só dizer, Senhor, muito obrigado pela tua palavra nesta manhã. Aleluia.